Os fariseus, assim como os católicos, além das escrituras, a Tanakh, os fariseus também seguiam tradições orais, novos conceitos, outras tradições desenvolvidas e criadas por eles. Os saduceus, eles seguiam somente as escrituras. Eles não seguiam tradições orais dos fariseus, os novos conceitos dos fariseus. Assim como os fariseus, os católicos, além das escrituras, da Bíblia, além da Bíblia, né? Além da Bíblia, os católicos seguem tradições orais que veio dos apóstolos, né? Ou tradições apostólicas. Então, para o catolicismo, há duas fontes de fé: as escrituras, a Bíblia, e a sagrada tradição, que tem fundamento bíblico, né? Então, assim como os fariseus, que seguiam as escrituras e tradições orais, né? Os católicos seguem as escrituras e as tradições orais, tradições cristãs, né? Apostólicas. Os protestantes seguem somente as escrituras, negam a tradição oral, a tradição apostólica. Alguns vão dizer que segue tradição também, aceitam a tradição desde que esteja de acordo com as escrituras. Então, eles pensam como os católicos, né? Então, os protestantes, eles são como os saduceus, segue apenas as escrituras. Mas os protestantes, eles creem em tradições, em doutrinas e dogmas que não estão nas escrituras. Porque uma vez que vieram do catolicismo, né? Porque o movimento protestante foi criado por um padre, Martim Lutero, então adotaram e herdaram muitas tradições, dogmas, doutrinas da Igreja Católica, que não está na Bíblia. Exemplo, o fato de crer que Jesus morreu numa cruz, sendo que no Evangelho em grego, Jesus foi morto num poste, numa estaca, no grego stauros, e não numa crux. Outra crença que os protestantes herdaram do catolicismo é a crença em demônios, mas demônios do tipo anjos caídos. Porque os demônios bíblicos não são anjos caídos, né? São espíritos criados por Deus ou deuses dos estrangeiros, mas não são demônios, espíritos malignos do conceito cristão, né? Não há atuação de demônios, anjos caídos na Bíblia. Os demônios, anjos caídos, só foram atuar nos exorcismos, né? Nos ritos solenes e nas possessões autênticas, na vida dos santos, né? Principalmente. Aí tem outra crença que os protestantes creem, que não está na Bíblia, é a aparição do Jesus ressuscitado, em Marcos 16, 9 ao 20, que é um acréscimo, que não está nos originais, nem nos mais antigos manuscritos. Estão nos manuscritos do século V. A própria Bíblia Católica, no título de Marcos 16, 9 ao 20, é um apêndice. Apêndice. Né? Foi escrito por outro autor. É provavelmente uma nota de rodapé que foi copiado nos textos posteriores. Mas a aparição de Jesus ressuscitado não é bíblico, é um acréscimo, é uma tradição. E os tradutores católicos aceitaram, colocaram na Bíblia,
E quando os protestantes foram copiar a Bíblia dos católicos, adotaram também essa passagem, esse texto. Outra crença católica que os protestantes creem é a Trindade, né? Sendo que a palavra Trindade não está na Bíblia. O cânon católico, né? O cânon dos 66 livros, porque a palavra cânon não há na Bíblia um texto dizendo sobre o cânon dos 66 livros dentro das Escrituras. O termo também, Escritura Sagrada, que vem da patrística, né? Trindade, aparição de Jesus, demônios, Jesus crucificado numa cruz, são tradições que os protestantes herdaram do catolicismo e eles acham que está na Bíblia, né? Eles confundem, né? Que quando aparece a palavra demônio no Antigo Testamento, são os Shedim, Lilim, Mazikim, espíritos imundos, e não anjos caídos, né? Como ensina o Talmud, o Mishnah, Midrash, porque o conceito de anjos caídos veio dos apócrifos, né? E do desenvolvimento da demonologia católica. Jesus expulsava espíritos imundos do conceito judaico e não anjos caídos. Os saduceus não acreditavam nem em demônio nem em anjos, né? Seguiam apenas as escrituras, a regra, porque os hebreus eram enoteístas, criam em Javé, mas não negavam outros deuses, né? Como o Salmo 8,6, tu, Senhor, fizeste o homem menor que um deus. Aí os exegetas vão dizer que são a corte celeste de Deus, anjos, mas é lógico que ali diz Elohims, né? São deuses, outros deuses que foram transformados em anjo. Não vou dizer que anjo existe ou não existe. Eu acredito em anjo, né? Mas isso não pode tapar o sol com peneira. Então, os anjos, os deuses de outros povos se tornaram anjos e demônios. Mas a tradição judaica acredita em anjos e diz que lá eram os espíritos criados por Deus. É o correto dizer demônios, né? Porque quer dizer espírito. Mas o conceito de anjos caídos como demônio não está na Bíblia. Então o que eu quero dizer aqui que Jesus, assim como os católicos, seguiu tanto as escrituras, né, a Tanakh, como tradições da época dele, né? Tradições orais, tradições ensinadas pelos rabinos. Aí vão dizer, mas Jesus era contra a tradição oral? Sim, quando Jesus era contra tradições que iam contra a Tanakh. Tradições que não estavam na Tanakh, que não ia contra a Tanakh, Jesus não era contra. Porque Jesus seguia e acreditava em tradições que não estavam nas Escrituras, na Tanakh, que eram tradições judaicas. A tradição oral que Jesus prega contra, é o Corban, né? Corban, que era a oferta que era para ser entregue para o sustento dos pais. Os judeus, os mestres rabinos, ensinavam que era para entregar para Deus, que era a mesma coisa. Mas Jesus fala, isso está contra, vocês não seguem as escrituras. Honrarás teu pai e tua mãe, né? Então Jesus é contra o Corban, lá nos evangelhos. Procurei o texto Corban, eu não vou citar aqui. Mas tradições que não estavam nas escrituras, Tanakh, e que não ia contra a Tanakh, que não ia contra as escrituras, Jesus nunca foi contra. Eu vou dar exemplo nesse livro aqui, é um caderno bíblico, né? O Evangelho e o Reino de Deus. O principal ministério de Cristo era a pregação no Reino de Deus.
Era uma doutrina do século I, do tempo de Cristo. Então, além das escrituras, a Tanakh, dos textos hebraicos, Jesus citava a Septuaginta, que é a versão grega da Tanakh, como não só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é um texto da Septuaginta, porque no texto hebraico, acho que Deuteronômio, se eu não me engano, diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Adonai, Senhor. Ali no texto está Yahvé. Só que o texto grego diz Theos, Deus. Então, logicamente, se comparar Mateus 4,4 com a Septuaginta, são idênticos. Então, além das escrituras da Tanakh, Jesus seguia tradições orais, tradições e doutrinas criadas e ensinadas pelos rabinos, principalmente pelos fariseus. Jesus pregava como os fariseus, por metáforas e parábolas. Jesus cria e ensinava doutrinas e ensinamento dos fariseus. Reino de Deus, exemplo, o reino de Deus, né? Anjos, demônios, messias ou messianismos, exorcismos. Então, Jesus, ele cria, acreditava, provavelmente Jesus era um fariseu, assim como Paulo. Então, além das escrituras, Jesus cria e seguia tradições ensinadas pelos fariseus, tradições orais, reino de Deus, que não está no Antigo Testamento, anjos, demônios, messias, exorcismos, né? Exorcismo não está no Antigo Testamento. Eram os judeus que praticavam o exorcismo, a exemplo de Salomão. Outras tradições que Jesus cria, né, e participava, e que está no Evangelho de João 10. João 10. João 10, 22. Em Jerusalém estava sendo celebrada a festa da dedicação, ou Hanukkah, ou festa das luzes. Era inverno, Jesus passeava pelo templo, andando no pórtico de Salomão. Então as autoridades dos judeus o rodeavam e disseram: até quando nos irá deixar em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Então aqui os judeus, Jesus celebrava a festa das dedicações, né? Ou o Hanukkah. Só que essa festa não está nas Escrituras, Antigo Testamento ou Tanakh. Era uma tradição, era uma festa instituída no livro de Macabeus. O livro de Macabeus faz parte dos deuterocanônicos, ou Antigo Testamento católico, ou apócrifos, né, pelos protestantes e judeus. Mas só que os judeus, até hoje, celebram o Chanukah, o Hanukkah, como está lá no Evangelho. Assim estava cancelada a afronta imposta pelos pagãos. Judas, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, determinou que se comemorasse anualmente a nova consagração do altar, com festas solenes durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu. 1 Macabeus 4, 59, aqui instituído a festa do Hanukkah. No segundo livro de Macabeus, capítulo 6, durante 8 dias fizeram uma comemoração semelhante à das tendas, né, outra festa judaica, para lembrar que pouco tempo antes, durante a festa das tendas,
eles tiveram de andar pelos montes viventes como animais selvagens. Depois, aqui, segundo Macabeus 10:3, depois de purificar o santuário, construíram um novo altar para os holocaustos, tiraram fogo das pedras e ofereceram sacrifícios após uma interrupção de 2 anos. Acenderam também o fogo do altar de incensos e as lâmpadas, né, luzes, e apresentaram os pães. Então, temos aqui a festa das dedicações, ou Hanukkah, né? Instituído no livro de Macabeus. Então, os judeus, no tempo de Jesus, e o próprio Jesus, celebravam o Hanukkah, como está no Evangelho de João. Outra tradição que Jesus aprendeu, ensinou, é a regra de ouro. Só que instituído no livro de Tobias e pelo Rabino Hillel, né, a regra de ouro. Só que no livro de Tobias, ensinado pelo Rabino Hillel, era uma forma negativa. Jesus pega esse ensinamento no livro de Tobias e da escola de Hillel e transforma na forma positiva. Jesus vai dizer: tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Por isso consiste a lei e os profetas, né? Jesus manda colocar em prática, né, o amor ao próximo. No livro de Tobias, não faça para ninguém aquilo que você não gosta que faça para você. Não beba vinho até se embriagar, e não deixe que o embriaguez seja sua companheira de caminho. No livro de Tobias 4:15. Só que é a forma negativa. Diz assim: não faça mal para o próximo, né? Não deseje mal para o próximo. Também não faça o bem. Jesus vai e diz assim: não faça o mal, mas faça o bem. Então, protestantes, né, vocês que não estudaram, vocês que estudaram, vocês que fizeram faculdade, Jesus era judeu e provavelmente fariseu, e assim como os fariseus, e assim como os católicos romanos, Jesus, além das escrituras, seguia tradições orais, né, que não estavam nas escrituras, na Tanakh, e ensinada pelos rabinos. E os protestantes deveriam seguir o exemplo dos saduceus, né? Somente as escrituras que negavam anjos, demônios, ressurreição, né? Messianismo, né? Os saduceus, né? Eles não acreditavam nem anjo, nem demônio, nem vida após a morte, nem na ressurreição. Aí os fariseus, Jesus, criam, né? E seguiam tradições orais e novos conceitos de interpretação dos fariseus, né? Ressurreição, Messias, anjos, demônio, exorcismo, né? Reino de Deus. Então, protestantes, a exemplo de Jesus, que seguia, cria, tanto nas Escrituras, a Tanakh, Jesus também seguia e cria em tradições judaicas desenvolvida e criada pelos seus mestres, pelos seus teólogos, né, pelos rabinos. Né? Aqui eu botei um monte de tradições. Né? Porque o protestante vai dizer que o católico é herege ou coisa de Satanás porque acredita em purgatório, em intercessão dos santos, venera imagens, né? Acredita no primado de Pedro, no papado,
Cadê o primado de Pedro na Bíblia? Cadê o purgatório na Bíblia? Cadê a intercessão dos santos? Cadê não sei o quê, né? Mas cremos em tradições que têm base bíblica, mas vêm principalmente das tradições. Assim como Jesus ensina, como os evangelhos, como Jesus, como os judeus da época, seguiam tradições e seguia as escrituras. Os católicos seguem tradições e crê nas escrituras. Os protestantes dizem crer somente nas escrituras, mas creem e seguem tradições herdadas do catolicismo que eles acham que está na Bíblia, né? Por exemplo, anjos, que Jesus morreu numa cruz romana, né? Demônios, né? Exorcismo, né? Então é isso que eu queria dizer. Então é estudar e parar de ser hipócrita e parar de ser papagaio, né? Faz-se bem.